Olá, muito prazer. Meu nome é Vander Garcia. Eu sou advogado licenciado nos Estados Unidos, também sou licenciado no Brasil e sou fundador da Vander Garcia Law Firm, que é um escritório de advocacia especializado em direito imigratório, sediado nos Estados Unidos. Trabalhamos para clientes de todos os estados americanos e também para você que estiver no Brasil, por exemplo, ou em qualquer parte do mundo. Hoje nós vamos falar de um visto que causa muita curiosidade, as pessoas querem saber mais sobre ele. Ele é um visto que tem muitas vantagens, ele é bom demais para ser verdade. Tem um pequeno problema, mas a gente vai entender para ver o custo-benefício dele, para ver se vale a pena ele para você, tá? É o visto H1B. O visto H1B, a gente vai destrinchar aqui agora, é um visto de não imigrante, tá? É um visto de não imigrante. Isso significa que ele não é um green card, tá? Não é um green card, não é uma residência permanente. Porém, ele é um visto que pode levar ao green card, né? Ele vai deixar você trabalhar um bom tempo aqui nos Estados Unidos, 6 anos, muitas vezes até mais, dependendo da situação. E obviamente que estando aqui, trabalhando numa empresa aqui, você vai melhorar ainda mais o seu currículo e vai ser bem possível que você consiga sim o green card. Mas, a princípio, ele é um visto de não imigrante, ele te autoriza a trabalhar aqui nos Estados Unidos, uma residência temporária, e é muito interessante, a gente vai ver aqui por quê. Ele, claro, é baseado em emprego, né, o visto de trabalho, permite que empresas americanas contratem trabalhadores estrangeiros em ocupações especializadas, tá? Specialty occupations, tá? O que que é isso, ocupações especializadas? A gente vai destrinchar melhor isso, mas são ocupações que requerem um bacharelado, né, naquela área. Então você pega aqui nos Estados Unidos, tem lá um tipo de trabalho, você vai ver que normalmente para aquele tipo de trabalho, as empresas requerem que a pessoa tenha um bacharelado. Se você está aqui com uma oferta de emprego e essa empresa está te oferecendo um emprego que normalmente requer um bacharelado, você cumpriu o requisito. Claro, desde que você tenha um bacharelado. Mas você está entendendo? Não tem grandes dificuldades aqui. Tem um bacharelado, o trabalho aqui, em geral, pede-se um bacharelado, e a empresa está pedindo, no caso, tá? Mas as outras também, em geral, pedem. Então você cumpriu o requisito. Por isso que é bom, né? Olha só, não tem que fazer uma análise de habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, né? Por exemplo, o O1 também é um visto de trabalho. É difícil, tem muito requisito aqui. Dá para conseguir, dá, dependendo do currículo, né? Mas tem que mostrar habilidades extraordinárias, tá? Cumprir 3 requisitos de 10 ou 8, né? É, e é uma discussão um pouco, às vezes, subjetiva, que tem uma certa dificuldade dependendo do currículo da pessoa. Eh, Aí você pega, por exemplo, o green card via EB1, né, ele também requer habilidades extraordinárias, então você vai ficar toda uma discussão, né, não adianta falar assim: "Ah, tem bacharelado", tá, mas o que mais que ele tem para provar que tem habilidades extraordinárias? Você tem que cumprir uma série de critérios. Então aqui não tem essa discussão, mesma coisa o EB2. O EB2, por exemplo, o EB2 NW, né. Então você vai ter que ter habilidades excepcionais, tem uma possibilidade de habilidades adicionais, ou advanced degree também, quando você tem, né, um currículo aí, com bacharelado, mais 5 anos de experiência progressiva, ou você tem um mestrado, tá. Mas vai ter um monte de coisa subjetiva aqui, ó, nesse National Interest Waiver, né, pra o governo americano, topar, né, que você venha para cá. Você mesmo pedindo green card, ser um empregador por meio desse EB2NW, você vai ter que provar muita coisa para o governo americano, que vai envolver uma série de subjetividades, né, e há uma certa dificuldade nisso. Claro que um advogado, uma advogada, né, licenciado aqui nos Estados Unidos, que tem experiência, vai analisar seu caso e vai falar assim: "Não, EB2 é um ótimo caminho para você", tá. Mas muitas vezes ele vai analisar e falar: "Olha, é B2, é B1, O1, tá um pouco complicado, vou tentar trabalhar com a ideia de H1B ou mesmo de EB3", tá. Tem uma aula de EB3 também recomendo. Aliás, tem uma aula de O1, aula de EB1, aula de EB2 e aula de um monte de outros, vistos, tá. Mas olha que interessante, né, nós estamos vendo aqui que o EB o H1B, né,
olha aqui, esse visto de trabalho, vai focar só nisso. Se estão te oferecendo uma ocupação especializada, que é aquela que, em geral, requer um bacharelado para que a pessoa seja admitida naquele emprego. E aí vai se ver apenas se você tem esse bacharelado. Você está entendendo que coisa boa, tá? Não vai discutir se você é maravilhoso no trabalho, extraordinário, excepcional, não vai discutir se tem interesse nacional, esse NW aqui, ó, mérito substancial, se está bem posicionado no mercado, é bom para os Estados Unidos, você vir, não vai discutir nada disso. Por isso que é muito bom, né, o H1B. Bom, como eu falei, é por um período temporário que nós temos aqui. Isso significa que você pode ficar até 6 anos trabalhando com visto H1B. Primeiro você fica 3 anos, depois você consegue uma prorrogação por mais 3 anos. Mas há possibilidade de continuar aqui por um sétimo ano, por um oitavo, por um nono. Basta que tenha um green card seu pendente, mas aí tem que entrar na hora certa, tem que entrar no final do quinto ano, tem que antes, né, de começar, na verdade, o último ano, né, você vai ter que entrar com pedido de green card, tá? E aí você, quando estiver nessa fase de prorrogação, vai prorrogar por um ano, né? Você vai ter a possibilidade de ficar um sétimo ano, aí depois pode prorrogar por mais um, enquanto está pendente ali o green card, vai ficar um oitavo ano, um nono ano. E tem casos que se o seu green card já estiver aprovado nessa fase, mas ainda não der para você ajustar o status, né, que é uma outra questão aí, que você pode ficar mais 3 anos e prorrogar por mais 3. Enfim, esses 6 anos, tá, já é bastante tempo, né, vamos falar a verdade, o A1 é 3 anos, tudo bem, pode prorrogar, mas 6 anos é campeão, né. E aí eu só estou dizendo para você que dá para ficar mais, dá para ficar mais, né, se é que você já não conseguiu o green card antes, tá. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E é um visto que admite o dual intent. O que que é isso? Que é você vir para cá já com a intenção de, eh, pedir uma residência permanente. Tem vistos que, de turismo, por exemplo, você não pode vir para cá já querendo um green card, tá, porque é um visto de single intent, né, apenas de turismo, né. Agora, esse não, a imigração já considera que você está vindo aqui, que você pode sim ter interesse desde sempre em pedir um green card, tá. Então o H1B e o L1 são 2 exemplos disso. O A1 semi isso, tá, em parte sim, e isso é uma ótima notícia também. Bom, mas qual é a parte ruim? Só vi coisas boas aqui, né, tá. Bom, a parte ruim é que para você receber esse visto, você tem que passar numa loteria, tá. A gente vai ver uma percentagem, por exemplo, 25% das pessoas vão conseguir passar pela loteria. Eu vou dar mais dados sobre isso, tá. Mas então você aplica, você arruma um empregador, ok, aí você registra lá para participar desse sorteio, eh, tem lá, a gente vai ver como é que funciona o passo a passo, e aí vai ser feito um sorteio aleatório, você não sabe o que que vai dar, e aí se você, for sorteado, você pode andar e entrar com a petição em 140, os outros requisitos, e vai conseguir numa boa, porque não tem grandes dificuldades aqui para o H1B. Então essa é a parte mais complicada, mas tem gente que fala: "Olha, deixa eu já começar essa brincadeira aí, né, eu não tenho requisito, por exemplo, para um EB1, para um EB2, nem um O1, né, eh, ou estou ali na zona cinzenta, estou um pouco com medo, o EB2 está demorando muito tempo, então assim, eu aplico esse ano, aí se não der eu aplico ano que vem, vai aumentando a probabilidade, né, obviamente, né. Pessoa que aplicar uma vez, tá, e pegar de primeira, ótimo, muito bom, mas talvez não pegou na primeira, pegou na segunda, no segundo ano, passa rápido isso aí, né. Ou se não, no terceiro já está virando uma probabilidade muito maior de conseguir do que não conseguir, à medida que você vai aplicando. Então, pessoas que são planejadas, organizadas, isso aqui pode ser algo muito bom, certo? Bom, então vamos detalhar mais o que que é uma specialty occupation, tá? Nós temos aqui o seguinte, né, special occupation é aquela ocupação que exige normalmente um bacharelado ou grau superior aqui nos Estados Unidos, tá? Um bacharelado ou grau superior aqui nos Estados Unidos para os empregos, né, que correlatos, parecidos, mas um bacharelado ou um grau superior numa área especificamente relacionada à posição oferecida.
tá? Então é uma posição de advogado, vamos dizer assim, eu vou ter que ter um bacharelado ou um grau superior em direito, tá? Tem que ter uma relação entre a posição oferecida e o meu bacharelado. Então é simples assim. Você olha a posição que está sendo oferecida aqui nos Estados Unidos, você olha para ela e fala: bom, em geral, essa posição, quando é oferecida por empresas aqui nos Estados Unidos, requerem um bacharelado? Se sim, pronto, está resolvida a primeira parte. Segundo, essa posição aí, né, que requer um bacharelado, está relacionado a área do bacharelado com a posição oferecida? No exemplo que eu estava dando, a posição é de advogado, né, estão exigindo um bacharelado de direito. Tá, então está resolvido. Tá. Naturalmente, aí só um detalhe, né? Nos Estados Unidos, muitas vezes eles vão exigir mais do que um bacharelado, né, para você ser advogado, tá? Muitas vezes vão exigir um Juris Doctor, né, que é depois do bacharelado, é como se fosse quase um doutorado mesmo assim. Tem um nome específico chamado Juris Doctor. Mas você vai olhar de posição para posição. Ah, engenheiro, tá? O cargo é de engenheiro civil, tá? A posição para trabalhar de engenheiro civil para fazer projetos, engenharia civil. Estão exigindo ali que a pessoa tenha um bacharelado em engenharia. Primeira pergunta: é, é normal exigir bacharelado em engenharia nos Estados Unidos para quem trabalha, né, como engenheiro? É normal, tá entendendo? É só isso que você vai ter que analisar. Ah, e a posição é de engenheiro e o bacharelado tem que ser na área especificamente relacionada, de engenheiro. É um raciocínio assim cartesiano que você tem que fazer, mas o advogado, se não faz isso, não dá certo o caso. Ele vai ter que falar dessas duas coisas, só para você entender como é que funciona, né? Isso é para evitar, porque a pessoa de repente fala assim: ah, eu tenho bacharelado em química, né? Mas o emprego que estão me oferecendo aqui é para atuar na área de TI. Não, não vai dar certo, né? Como é que eu vou casar as coisas? A empresa, na verdade, tá dando uma posição na área de TI e está admitindo um bacharelado em química. Não tem relação. Por isso que tem que fazer essas duas análises aí. Tá? Então, eu digo isso porque tem gente que fala assim: não, eu tenho basta bacharelado, né? Não, bacharelado, mas tem que estar conectado com a posição oferecida. Tem que se comprovar também, né, que a complexidade do trabalho justifica aquele nível de formação exigido, por isso que eu falo, tem que ver o que as empresas estão fazendo normalmente, se elas estão exigindo ou não bacharelado ou grau superior naquele caso. E, claro, o empregador vai ter que ter uma justificativa objetiva para a exigência educacional, né, a exigência de bacharelado. Você pega engenheiro civil, o empregador não tem nem que explicar muito, né? Se eu estou chamando você para ser engenheiro civil, é claro que eu quero que você tenha um bacharelado em engenharia civil. Aliás, eu quero mais, eu quero também que você tenha uma licença, eu quero que você também tenha tantos anos de experiência, mas aí são os outros requisitos da oferta de emprego, tá? Para fins de H1B, para conseguir o visto, a preocupação é só essa, que seja uma ocupação especializada, e ocupação especializada é aquela que normalmente exige um bacharelado e a oferta o emprego oferecido está conectado com aquele bacharelado e está tudo muito justificado. Em resumo, é isso que nós temos aqui. Tá? Essa é coisa de advogado, para você entender que o advogado vai ter que trabalhar cada um desses 4 pontos, né, para ficar tudo bem explicado. Tá? Então, exemplos comuns, né, em que você tem esse tipo de ocupação, né? Engenheiro, civil, elétrico, software, todas as engenharias, né? Arquitetos, demais áreas de STEM. STEM é quando qualquer área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, é bem amplo. STEM pega quase tudo, né? Cientistas de dados, analistas de sistema, né? Especialistas em redes, advogados, contadores, professores, enfermeiros, farmacêuticos, etc, etc. Tem muita profissão aqui. Ok. Como é que eu comprovo a qualificação do candidato em si? Então, vamos supor, você recebeu uma oferta de emprego, quer saber se você qualifica para esse visto. Vamos olhar então para você, tá? Então, primeira coisa, vamos ver se você tem um bacharelado ou um grau superior ao bacharelado, né, um mestrado, por exemplo, obtido nos Estados Unidos. Aí você fala assim: não tem. Não tem problema, porque tem uma alternativa. Pode ser também um diploma de bacharelado ou de mestrado, né, obtido no estrangeiro, por exemplo, no Brasil. Olha que coisa boa, tá? Então é um ou dois aqui. Mas nesse caso, vai ter que ter uma
Evaluation, tá? Uma empresa americana, que é os escritórios mesmo de advocacia, a gente já indica, fala, olha, essa empresa, a gente indica várias, né? Vai na que tiver melhor, mas a gente indica as que a imigração admite, né? Uma empresa, ela, você manda, tudo tranquilo, né? Tudo online. Você manda lá o histórico escolar, o diploma, né? E ele vai fazer uma evaluation, que é, na verdade, uma avaliação para ver se o seu curso de bacharelado no Brasil equivale a um curso de bacharelado aqui, tá? E, em geral, dá muito certo, porque os cursos de bacharelado no Brasil, o Ministério da Educação brasileira, é, é bem rigoroso, assim, no que tem que ter o curso. Os cursos aqui no Brasil costumam ter muito mais conteúdo do que os cursos dos Estados Unidos, para falar a verdade. Não estou nem falando se é melhor ou pior, nem esse tema, né? Mas você pega, igual você pega high school, você pega escola no Brasil, tem muito mais matéria do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, às vezes, nem tem química. Você, pô, no Brasil a gente começa a estudar química, sei lá, na sétima série, oitava, nona, primeira, segunda, terceira. Então, assim, não é muito problema isso aqui. Tá raríssimo quando um diploma de bacharelado no Brasil não é considerado o equivalente a um bacharelado daqui, tá? Então, isso aqui tá fácil. Então, vamos dizer assim, ó, esse primeiro requisito aqui, ó, que é 1 ou 2, tá ok. Você passou, você tem um bacharelado, tá? Você não vai passar se você tiver, por exemplo, um curso tecnólogo, porque o curso tecnólogo não é a mesma coisa que bacharelado, tá? É um curso superior? É um curso superior, mas não é considerado um bacharelado, então não vai dar certo. Mas vamos pensar que você tem o bacharelado, né? Bom, aqui até quase que eu tenho que colocar entre parênteses, que não é um requisito, é só para lembrar, né? Você não precisa provar que tem habilidades excepcionais ou extraordinárias, não tem nada disso, não é necessário, né? E uma outra coisa que eu tenho para dizer aqui é que você pode trocar esse requisito aqui que já está atendido, né, por uma experiência profissional, tá? Então, basicamente, eu tenho que comprovar que eu tenho um bacharelado. O que eu estou dizendo para você é que não é necessário ter habilidades excepcionais extraordinárias, não tem que falar nada sobre isso, mandar carta de pessoas falando que, além de ter bacharelado, eu sou maravilhoso e tudo. Não, não é necessário. E, caso não tenha o bacharelado, tem uma segunda chance aqui, que é tentar ver a sua experiência profissional, tá? Então, se você não tem um diploma de bacharelado, de mestrado, blá, 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 vamos tentar salvar o seu caso com experiência profissional. E aí tem uma regra aqui, ó, na lei americana. A regra diz assim, ó, a cada 3 anos de experiência profissional relevante, experiência profissional relevante, você é considerado como se tivesse 1 ano de educação universitária. Ué, então peraí. Então, como um bacharelado, que nos Estados Unidos, né, em geral requer 4 anos, tá? Bacharelado aqui, em geral, 4 anos. Bom, se eu tiver 12 anos de experiência relevante e progressiva, né, na minha área, eu cumpri o requisito, né? Porque, ó, para cada 3 anos de experiência, eu tenho 1 ano de educação universitária. Então, eu pego aqui 12 anos de experiência, eu tenho os 4 anos de educação universitária, que equivale a um bacharelado, tá? Coisa boa, hein? Tá? Obviamente que essa experiência tem que ser uma experiência relevante, tá? E progressiva, você foi melhorando, né, ao longo do tempo. Tem que mostrar com uma experiência assim que equivale aos conhecimentos que você teria numa sala de aula. Aliás, para falar a verdade, às vezes a experiência prática ela, ela, ela é mais poderosa até do que experiências puramente teóricas. Então, ok, mas experiência. Então, às vezes, por exemplo, você é da área de TI, né? E tem gente que hoje não está fazendo faculdade exatamente. Vai fazendo um monte de curso super específico e caro, mas bem específico, bem, né, delimitado ali, e prefere não fazer a faculdade porque seria uma coisa muito genérica, tá? Bom, se você está aí, vamos supor, com 12 anos de experiência em TI,
Gente, você já sabe fazer tudo ali, né, daquela parte ali da TI, tem um conhecimento bem aprofundado ali, eh, você vai poder aplicar para o H1B numa boa. Você tem aí 12 anos de experiência, que vale a 4 anos de bacharelado. Coisa boa, né, tá. Vai ser necessário, então, mostrar essa sua experiência, apresentar cartas detalhadas de empregadores anteriores, com datas, funções, tecnologia usada, responsabilidades, obter uma avaliação de equivalência profissional acadêmica aqui. Tu vai ter um perito aqui, sempre, né? A pessoa já está acostumada a fazer serviço aqui, que vai fazer essa análise para ver se a sua experiência ela pode ser, então, convertida, né, nos 4 anos de bacharelado. E se você cursou uma parte de curso tecnólogo, de repente você tem 2 anos aqui, ó, de tecnólogo. Bom, já computou 2 anos para aqueles 4 que você precisa. Aí faltaria mais 6 só de experiência, 6 anos de experiência. Então o tecnólogo não resolve, mas pode ajudar a encurtar o tempo de experiência que você precisa para cumprir o requisito. Então vamos resumir isso aqui, para ficar bem claro. Se você tem bacharelado, está resolvido o problema, tá? Está resolvido. Na área, né, daquela ocupação, obviamente, que da oferta que estão oferecendo para você. Tem bacharelado, está resolvido. Tem que explicar mais nada. Não, tá ok. Só realmente, né, bacharelado fora dos Estados Unidos vai ter que fazer um evaluation, né? Mas tudo bem, isso é fácil, baratinho e tudo mais, tá? Tranquilo. Não tem o bacharelado, aí é mais complicadinho, mas consegue. Porque daí vai ter que mostrar o que você fez, tem que ter carta de empregador, bacharelado. Não precisa de carta de ninguém, tá tudo certo. Tá? Então, vai dar um trabalhinho a mais, ok, mas vai dar certo se você realmente tem uma experiência relevante, vai dar certo, tá? É isso. Tem que ser mandar para a empresa correta aqui para fazer essa avaliação, porque tem umas empresas que não fazem, só fazem avaliação se do seu bacharelado no Brasil, se ele equivale a um bacharelado aqui, tem que ser a empresa certa que vai fazer a avaliação sobre a sua experiência. E o empregador americano, né? Então, alguém fez uma oferta de emprego para você, tá? O que ele precisa demonstrar? Também não é nada grave, ó. Ele precisa ter uma empresa legalmente constituída, claro, né? Empregador não tem empresa, não tem nada, fica muito frágil. E aí, para isso, ele tem que ter tipo um CNPJ daqui, que é esse EIN, né? Em português seria EIN, em inglês Employer Identification Number, tá? Como se fosse um CNPJ, tem que ter. Tem que mostrar a constituição da empresa, os atos constitutivos dela, endereço, eventuais licenças que ela precisa para atuar. Bom, essa parte é tranquila, né? Aí vem essa aqui, ó. Tem que ter capacidade financeira para pagar o salário dessa pessoa que você quer contratar, né? E aí tem vários meios de provar. Então tem demonstrativos financeiros, imposto de renda, vamos ver o net income, né? O lucro líquido da empresa no ano anterior para ver se tem espaço para contratar, extratos bancários, contratos comerciais relevantes, a folha de pagamento atual. Tem várias maneiras de comprovar isso. Não é só comprovando que tem lucro líquido no ano anterior, do imposto de renda do ano anterior, que é suficiente para novas contratações neste novo ano. Tem outras maneiras de comprovar, mas, obviamente, eu já te adianto que se a empresa estiver quebrada, vai ser complicado ela comprovar que está mal, as pedras vermelhas, não tem patrimônio. Às vezes até a empresa pode estar no vermelho, mas se ela tem um patrimônio legal, consegue mostrar, né, que o ativo corrente está muito maior que o passivo corrente. Então, tem várias situações aqui que advogado sabe fazer a conta direitinho. A empresa manda os dados dela e a gente analisa aqui e vê se ela tem capacidade financeira. A empresa tem que estar oferecendo um cargo real e que exija o tal grau universitário. Então, para isso, a empresa tem que descrever com detalhe aí as funções, né, que a pessoa vai exercer naquela oferta de emprego ali. Tem que ser uma responsabilidade compatível com o grau superior. De repente, então, a empresa está colocando na oferta que tem que ter bacharelado só para conseguir usar esse H1B aí, mas na verdade é uma coisa que não precisaria de bacharelado, então vai ter que analisar a complexidade daquele emprego, se realmente precisa de um bacharelado, normalmente se usa o bacharelado ali como requisito, né? Alocação clara daquela pessoa que vai ser contratada a projetos específicos. Tem que deixar claro o que a pessoa vai fazer na empresa, na prática também, tá? Tudo isso o advogado ele extrai, né, da empresa, das informações que a empresa traz. E o empregador tem que mostrar que vai ter um controle sobre o trabalhador, tá? Inclusive com poder de demissão, de supervisão, controle sobre as funções diárias, tá? Então isso aqui é para evitar a fraude, né? E aí tem até uma novidade
interessante aqui, tá? Que é aquela situação em que o candidato ao H1B, vamos supor, né, você, candidato ao H1B, é sócio de uma empresa aqui nos Estados Unidos que quer ser a empregadora do seu caso. Tá, vamos até dar uma pausa aqui. Então, imagina a cena, você fala: "Quer saber? Eu não vou conseguir oferta de emprego, tô achando difícil". Não, vem conversar que a gente vai ver como é que você pode conseguir uma oferta de emprego. Mas, "Não vou conseguir, super complicado. Quer saber? Eu mesmo vou montar uma empresa nos Estados Unidos". E pode, né? Você estando aí no Brasil, você pode montar uma empresa aqui, sem problema nenhum, não tem que ter visto, não tem que ter nada. Você não pode trabalhar nessa empresa, né, porque tem que ter visto de trabalho para trabalhar aqui, obviamente. Mas montar uma empresa, você pode. Você pode montar uma empresa com um sócio americano, com um amigo seu que está aqui. Monta a empresa, qual o problema? E vai ganhar dinheiro com a empresa até, inclusive, tá? Mas vamos supor então que você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, tá? A empresa está rodando, tem lá um capital suficiente para fazer uma nova contratação, e você quer ser a pessoa contratada. Olha que legal. Quer dizer, uma empresa que é sua, né, ou em parte sua, ela vai ser o peticionário, ela que vai pedir o visto para você de H1B, você pessoa física. Tá? Uma pessoa jurídica que você é sócio vai pedir o visto para você, pessoa física. Bem legal, né? Eh, então, tinha muita dificuldade nisso no passado, né? Porque, claro, você tem que comprovar que é uma relação empregatícia real, né? Que não é só um subterfúgio para conseguir um visto para alguém que não está vindo nem para trabalhar, tá? Então é uma maneira interessante, né? Em vez de pagar 1 milhão lá para você comprar um green card, né? Que na verdade é um investimento e tal, né? Você abre uma empresa aqui e você mesmo se contrata. E só que você nem vai trabalhar, essa empresa é mesmo uma fachada para você vir para cá. Não, isso não vai poder, tem que ser uma relação de emprego real mesmo. Você vai vir aqui para trabalhar na sua empresa para valer. Mas o que eu estava falando é que até pouquíssimo tempo atrás, né, até 2024, eh, você tinha que provar que você que é o sócio da empresa e que estava vindo para cá com visto de H1B pela sua empresa. Você tinha que comprovar que a empresa tinha um órgão, um board, né, uma diretoria lá, que era mais forte do que você, tá? Um board, né, que é independente, que poderia te demitir até, mesmo sendo sócio da empresa, ok? Eh, sim, porque se você cria uma corporation aqui, que equivale a sociedade anônima nos no Brasil, né? E é normal, empresas até pequenas têm uma corporation, né? E dependendo da corporation, você vai ter lá board, né? Com vários diretores. E o que está colocado aqui é que o board tem que ter poderes mais fortes até do que até o controlador da empresa para essa situação ser aceita pela imigração. E aí tinha que mexer nos bylaws lá, nos estatutos, tinha que preparar a empresa para que a imigração aceitasse. Mas isso acabou, tá? Agora é só provar que essa empresa aqui nos Estados Unidos, da qual você é sócio, está tendo oferecendo emprego de verdade para você. Mas não tem que ficar provando que tem um board independente, não é necessário nada disso mais, tá? Desde 2025, tá? Janeiro de 2025 é assim. É para incentivar startups, né? Então, você tem uma empresa, está montando uma empresa nova aqui, precisa se automandar para os Estados Unidos, né? Vai ser tranquilo via o H1B. É só ver se a sua função que você exerceria aqui nos Estados Unidos normalmente tem que ter um bacharelado para ela, né? E tá tudo certo. Você tem um bacharelado, vamos supor, para facilitar, né? Em vez de pegar aquela coisa de experiências, no exemplo que eu estou dando, assim, só você tem um bacharelado, e aí você aplica e vê se dá sorte de a loteria, já na primeira tentativa, já conseguir vir para cá, tá? Essa possibilidade de uma empresa da qual você é sócio fazer a petição para trazer você com esse visto H1B, tá? Ela também tem no A1, tá? Então veja o visto do A1 lá, o vídeo que nós temos sobre A1 também é cabível lá. Tá, mas é bem complicado no EB2 e no EB3, aí ainda aquela coisa de board independente, é, vai ser exigido, vai ser mais rigoroso para você ser a sua empresa, a empresa da qual você é sócio, ser o seu patrocinador, o peticionário. Do seu caso, para Green Card, EB2, EB3 é mais complicado. Consegue, mas tem que mexer nas estruturas da empresa, mudar estatutos, fazer um agreement, tem que mexer um pouquinho lá para a imigração aceitar. Como é que é a estrutura aí desse programa, né, do H1B?
Ele tem capacidades anuais, ou seja, tem cotas aí anuais para sorteio, tá? Então não tem vaga para todo mundo. Então, sei lá, de repente tem lá um ano que tem 400.000 aplicações, né? E aí a gente vai ver que tem essas 65.000 vagas, mas essas 20 aqui, tem umas vagas que não tem limite, não tem nada disso. Então é isso que a gente vai ver, né? Grosso modo, a gente vai ver anos que vai ter 400.000 aplicações para 85.000 vagas, né? Ou 350.000, né? Para essas 85.000 vagas aqui, tá? Mas aí pode ser que uma parte seja para áreas que não tem limite de vagas, então mais as partes que não têm limites, sem limites, né? Para ficar mais fácil, né? A gente trouxe números aqui. Então, tem uma categoria que é das pessoas que têm o bacharelado, tá? São 65.000 vagas ou vistos aí que nós temos anualmente, tá? Pode ser que num dado ano haja uma segunda leva, mas vamos imaginar que são 65 vistos aqui, ok? 65.000 vistos. O cálculo atualmente é que você tem chances entre 15% e 25%. Na verdade, está mais para 25%, porque em tese seria 15%, mas já está considerando gente que nesses 15%, né? Tem que lembrar que tem pessoas que não vão até o fim no processo, que não cumprem algum requisito, que tem algum problema, que desiste, tá? Então, vamos dizer assim, grosso modo, que se você está tentando aí com o seu bacharelado, a chance de dar certo aí na primeira tentativa aí, ó, 25%. 25% de chance, tá? Tá melhor agora, porque agora a lei, os regulamentos, né, internos, né, da imigração, só admite uma candidatura por passaporte. Porque antes uma pessoa conseguia umas 6 empresas, por exemplo, fazendo uma oferta de emprego para ela, e ela entrava 6 vezes ali no sorteio. Pô, 6 vezes no sorteio, a chance dela já pegar de primeira é gigante. Gigante, né? Tá? Então agora não, tá mais justo. Agora, isso não vai acontecer que você está lá com uma ofertinha de emprego lá torcendo, né? Tem alguém do seu lado com 6 ofertas de emprego, então a chance dele é 6 vezes maior, vamos dizer assim, grosso modo, né? É, não tá legal, não tá legal, né? Isso aí, por isso que a administração mudou, a imigração mudou. Agora, cada pessoa concorre só com uma vaga de emprego aqui nesse bachelor's, tá? E a turma que tem mestrado? Essa turma, ela tem sorte, porque ela primeiro concorre com esses 65.000 aqui, e se ganhar ela leva, tá? E se ela não conseguir ser sorteada para esses 65.000 aqui, que tá concorrendo com todo mundo, ela entra num segundo sorteio, que são mais 20.000 vistos, né? Que são vistos adicionais, então, aos 65. Mas, claro, você tem que ter um mestrado ou um curso superior. Só tem um problema, mestrado ou superior seria doutorado, né? Só para a gente. Só tem um problema que, nesse caso aqui específico, tem que ser mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. Tá? Então, se você tem mestrado, olha que coisa boa. Você concorre com a turma toda lá, com 65.000 vagas, tem lá uns 25% de chance de conseguir. Não deu certo, você vai para um segundo sorteio que só tem gente com mestrado, já diminui muito o número de pessoas, né? Só gente com mestrado. E tem mais 20.000 vagas ali para você conseguir. Muita gente já foi sorteada lá com o Bachelor, né? Então tá ótimo. E aí você chega numa situação de uma chance bruta de 40%, já considerando desistência e tudo mais, tá? Então melhora bem a chance se você tem mestrado, ok? Agora, se você for um sortudo, que você está na exemptions, né, que você está nos casos de isenção de cap seria o máximo ali, né, de vistos admitidos, né, então 65.000 ou 20.000, se você tiver nos casos de isenção, você basta cumprir os requisitos básicos lá, que a vaga é sua. Você não participa de sorteio. Olha que coisa boa, tá? E não é só isso não, além de não ter esse limite aí, esse cap,
Você pode fazer essa petição de H1B em qualquer época do ano, se você está nessa área. Gente, bom demais, né? Bom demais. Então, basta arrumar um empregador aí, tá? E estar nessa área. Que áreas? Então, se você conseguir emprego em instituições de ensino superior, universidades, é um grande empregador nos Estados Unidos, tá? Exemptions. Olha que coisa boa. Isenção, qualquer época do ano pode aplicar, né? Se você está conseguindo uma oferta de emprego em entidades sem fins lucrativos que forem associadas a universidades, mesma coisa, tá? Tem muita entidade também aqui assim. E se for uma instituição de pesquisa governamental ou uma instituição de pesquisa sem fins lucrativos, também tem muita oferta de emprego aqui. Tem só que ficar de olho. Também está na isenção. Ok? Bom, aí você pode me perguntar: e aí, mas vale a pena? Não vale? Olha, se você não está bem ainda posicionado para um EB1, para um EB2, ou mesmo para um A1, né, que não vai ter essa limitação tão forte aí de sorteio e tudo mais, por que não o H1B? Com a expectativa de que talvez não vá no primeiro ano, talvez vai ser sorteado no segundo. Passa rápido isso, ou no terceiro, e vem logo. Não tem grandes dificuldades. Tem um processo, né, que vai acontecendo durante o ano, mas assim, não tem aquela coisa de ganhou e não levou, vai demorar 2 anos para vir. Não, né? Então vale a pena. Vale a pena você pensar no AB3, se você também está nessa situação. Enfim, olha, H1B pode ser uma opção aí para você. Vamos entender melhor sobre a duração desse visto. Você conseguiu o visto agora, tá tudo maravilha, né? Ele vai ter uma duração inicial de até 3 anos. Bacana, né? Bastante tempo. Aí eu já tinha dito para vocês, tem uma extensão geral, né, que vale para todos, né, de mais 3 anos e, portanto, né, um limite total do visto de 6 anos. Então, 3 anos mais 3 anos. Mas tem umas exceções se você está pedindo green card ou já teve um de green card aprovado no meio do caminho, mas ainda não pegou o green card exatamente. Quer dizer, você tem aprovado uma petição I-140, né? Foi aprovado a petição I-140, mas não foi aprovado ainda o seu ajustamento de status. Então, assim, vamos ver casos em que já deu 6 e você pode continuar estendendo, tá? Tem extensões que são de um ano de cada vez, você pede um ano, depois um ano, depois um ano, que é para você que tem petições de perma aqui, ó, ou petições I-140, protocoladas ao menos 365 dias antes do fim do 6º ano do visto, tá? Então, você ficou 1 ano com visto, você ficou 2 anos, você ficou 3 anos, você ficou 4. Vou imaginar que ainda você vai ficar 5º ano e vai ter o 6º ano, tá? Se antes desse 6º ano, ó, eu tô aqui, ó, nessa fase aqui, ó, tá? Eu apliquei para um EB3 ou EB2, começando aqui pelo PERM, né? Ou apliquei já direto uma petição I-140, por exemplo, para o EB1, né? Para o EB2 NIW. Basta eu ter aplicado no tempo correto, tá? Se eu fiz essa aplicação, vai chegar aqui, quando eu estiver no 6º ano, está acabando o 6º ano, eu vou poder pedir extensão de mais um ano para ficar um 7º. E aí, à medida que a minha petição ainda está sendo apreciada e tudo, mais um ano, 8, 9, olha só onde pode chegar, tá? Mas tem um caso que é ainda melhor, que você vai chegar aqui, né, no 6º ano e já vai conseguir receber já uma extensão de 3 anos, de uma vez só, tá? Que é quando você tem uma petição I-140 já aprovada, tá? Então, de repente, você, sei lá, no 4º ano aí do seu H1B ou no terceiro, sei lá, você entrou com a petição I-140, um EB1, um EB2, essas coisas, né? E aí, foi chegando perto do 6º ano aqui, ela foi aprovada, ou antes, foi aprovada. Mas ainda não tem visto disponível, às vezes você leva, mas tem que esperar mais um tempo, né? Não tem visto disponível ainda, não tem green card disponível ainda. Você está naquela zona ali que você não pode fazer um ajustamento de status ainda para pegar o green card, porque está esperando uma filinha ali, você já ganhou, está esperando só numa fila aí para poder pegar
né? E pode demorar 1 ano, às vezes 2 anos, depende, né, do caso, do seu caso. Bom, notícia boa. Se você tinha um H1B, olha como ele é bom, né? Você vai depois de 6 anos aqui, você ainda vai poder pegar uma extensão de 3 anos, e depois de mais 3 é que não vai precisar de mais 3, né, porque logo, logo vai aparecer o green card para você, você vai entrar com ajustamento de status e vai pegar o documento ali no final desse ajustamento de status e fica livre de visto, agora você é um residente permanente, tá. E também tem o recapture time, que é a adição, né, além daqueles 6 anos que você ficou, do tempo que durante esses 6 anos você ficou fora, trabalhou fora dos Estados Unidos. Às vezes até a sua empresa te mandou um tempo lá para trabalhar fora, né? Tem algumas situações assim, você pode. É raro as pessoas lembrarem que existe isso aí, mas eu tô falando, pode acontecer, tem casos que isso aí acontece. E aí você vai ficar 6 anos e meio, porque ficou 6 meses fora, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aí para você, tá? Para ganhar um tempinho aqui também. Bom, eu quero fechar essa tela dizendo o seguinte: olha como pode ser um grande projeto, né, de médio e longo prazo aqui para um green card, por exemplo, né? Você pode vir com a intenção de ter green card. Você vai ficar com status aqui trabalhando, melhorando o currículo. Você vai ter tempo de sobra para melhorar o currículo e aplicar para um green card. E durante a aplicação do green card, você pode ficar até mais tempo se acabar demorando aquela situação, e 6 anos, 7, já com seu empregão aqui, tá? Só faltando a cerejinha do bolo, uma hora chega o green card, tá tudo certo. Depois já pega a cidadania, tá mais certo ainda, né? Nem precisa, porque o green card já resolve tudo. É mais para poder não ficar tão limitado assim de ter que ficar 6 meses por ano aqui nos Estados Unidos, né? Quem é cidadão não tem mais essa obrigação. Então é muito legal o H1B. O passo a passo a gente já entendeu, só para recapitular, né? Olha só, primeiro eu tenho que fazer um registro na loteria. Geralmente é em março de cada ano. Então, no mês de março, né? É, começa no final da primeira semana de março, em geral, vai até o final do mês de março, você varia um pouquinho. Você tem lá um empregador que gostou de você, ele faz um registro, bem simples, eletronicamente, tá? É, do seu nome ali, né, e da empresa, tudo para efeito de você poder participar do sorteio. Inclui aí dados básicos do trabalhador e da empresa, bem tranquilo. E aí aguarda uma seleção, né, um sorteio, uma seleção aleatória que é feita pela imigração, tá? Ok, primeira fase tranquila, mês de março de cada ano. Vamos imaginar que você foi selecionado. Vai sair o resultado lá em seguida, né? E tá lá constando que você foi selecionado, que bom, conseguiu ali, né? Já de primeira, por exemplo, ou no segundo ano que você tentou, né? E aí, o próximo passo agora é enviar uma petição, que chama petição I-129, tá? Então tem um formulário, o advogado vai fazer o cover letter, que é a petição, que no Brasil a gente chama de petição, aqui chama de cover letter. Vai ficar junto aqui com esse formulário, né? Vai ter um Labor Condition Application, que é uma aplicação que será feita ali, ó, paralelo, junto ao Departamento de Trabalho americano, que é tipo o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, Department of Labor, tá? De trabalho. Esse departamento vai atestar que o salário oferecido é um salário de mercado, porque tem muita empresa que quer H1B para poder pagar muito menos, né? Vou pegar um estrangeiro que ele aceita receber muito menos. O americano vai querer, sei lá, $150.000, né? O estrangeiro vai topar trabalhar por 80 às vezes, né? Tá? Então, tem que ver. Se você botar 80 num salário que seria 150, vai dar problema. Agora, se você botar um salário a empresa, né, que faz isso, de 120, já vai ser bom para a companhia, porque é menos que os 150, que geralmente é o caso. E ao mesmo tempo não vai ser tão, né, cara de pau, né? De mostrar que você está, na verdade, querendo tirar emprego de americano, né? Porque, claro, no emprego vai variar. Até nos anúncios aqui nos Estados Unidos tem sempre um range. Eles falam assim: olha, o salário é entre 120 e 150, entendeu? É até normal. Então, o Departamento de Trabalho americano vai aceitar como valor de mercado um valor que é um pouquinho menor ali, né?
do que seria talvez a um valor que o americano, só o americano aceitaria, né. Então, assim, é uma coisa, tem uma ciência por trás disso, eles analisam, os advogados sabem mais ou menos como pesquisar para ver qual é o limite adequado, se a empresa tiver querendo oferecer um salário muito baixo, isso vai ser conversado, tá. E enfim, é claro que a empresa também, quando estiver fazendo esse processo, ela tem que postar, né, colocar lá no mural dela direitinho que ela está fazendo isso, pode ser que outras pessoas conheçam, pessoas que queiram aquele emprego, então tem que ter uma transparência ali. Então vai ter, então, nessa segunda fase, vamos voltar, o form, cover letter, essa petição aqui, né, o form vai para a imigração, tá. Esse Labor Condition Application vai para o Departamento de Trabalho americano, então são 2 órgãos diferentes, tá. Aí vai ter o contrato de trabalho, vai ter que ser apresentado, diploma, né, mostrando bacharelado, equivalência, né, se você tem um bacharelado fora dos Estados Unidos, e carta de experiência em geral, claro, para aquele caso que você quer usar a experiência para poder computar anos de ensino superior para chegar num bacharelado fictício aí, ok? E aí, havendo a aprovação, e temos que discutir a questão da entrada nos Estados Unidos e o recebimento desse visto, tá? Se você, o beneficiário, estiver fora dos Estados Unidos durante esse processo todo, havendo a aprovação dessa petição, tá? Você ainda vai ter que passar por uma entrevista consular, ok? Rapidinho. Chegou, marca lá no consulado, faz a entrevista, bem tranquila, mas vê se você não tem antecedentes, aquelas coisas tudo lá. Já está aprovada a sua petição, geralmente é bem tranquilo isso aqui. Já se você já estava nos Estados Unidos, que de repente você estava aqui com F1, aí ó, você que tem um F1. F1 é super comum, né? Chega uma hora que o F1 você consegue, que é o visto de estudante, né? Você faz aqui um bacharelado, né? Aí, ou até um mestrado, aí com esse bacharelado ou mestrado aqui, ou um outro curso, tem outros cursos também que dão ensejo, né, ao que eu vou falar agora, você pega um OPT, que é uma autorização de trabalho, vamos pensar que você consegue trabalhar por 1 ano, tem casos de OPT que você pode trabalhar por até 3 anos, aí seu OPT está acabando, você fala, meu OPT vai acabar, né, você resolve aplicar para o H1B, né, vamos pensar que dá essa sorte aqui, né, tá ok, dá tudo certo, você está aplicando nos Estados Unidos, tá? Nesse caso, você vai fazer uma mudança de status. Então, você não tem que sair do Brasil, dos Estados Unidos e até o Brasil para passar por um consulado, se você já está aqui, por exemplo, com visto de estudante. Outras características do H1B, né? Uma aqui que é importante, que são mudanças no meio do caminho, transferências, extensões. Já falamos um pouco disso, mas tem coisa nova aqui, ó. Por exemplo, um tema interessante é a troca de empregador, tá? Você tem lá os serviços por 3 anos, mais 3. Vamos pensar que você ficou aqui, ó, 1 ano com aquele empregador, 2 anos, você está aqui no segundo ano. Aí aparece um outro empregador, tá? Aqui é empregador 1. Aparece o empregador 2, que oferece um salário melhor para você. Você pode mudar? Pode. Mas esse novo empregador vai ter que fazer uma nova petição, tá? Vai ter que fazer uma nova petição. Aí você vai passar o terceiro ano com ele, depois você pede para prorrogar e vai mais 3, tá? Primeiro ano, segundo ano, terceiro e mais 3 anos. Então, a vantagem é que você pode trocar de empregador sem problemas, ele basta fazer uma nova petição para você. E uma coisa maravilhosa, que você não precisa passar pela loteria. Então não é o fim do mundo trocar de empregador não, tá? Você tendo aí uma oportunidade de trabalhar para um melhor empregador, não vai ter problemas, porque essa nova petição é tranquila, né? Você já viu, tem que ter bacharelado, aquela mesma discussão lá, é muito tranquilo, tá? E a vantagem de não ter que participar de loteria. Loteria é a grande questão aqui, né? H1B, assim, é uma questão de ter uma oferta de emprego e passar na loteria, conseguir, né? Tenta uma vez, não deu, tenta a segunda, às vezes já dá na segunda, mas aqui, na troca de empregador, não tem que passar pela loteria. Vamos pensar que agora que não, que você continua no mesmo empregador, ó, mas está trocando de cargo. É outra coisa completamente diferente, ou de local de trabalho, tá? Aí é mais tranquilo, o seu empregador atual ele vai fazer só uma emenda àquela petição original, tem que comunicar a imigração direitinho, né? Tá? Sem problemas, isso é dia a dia.
Extensões, já falamos disso, são possíveis dentro daquele limite de 6 anos, ou quando o green card está em andamento, um pedido dele, tem aquela coisa de estender por mais 1 ano ou até 3, dependendo do caso. E aí um tema muito legal, que é a tal da janela dos 60 dias, tá? O que é isso? Isso permite que o titular de um visto H-1B permaneça legalmente nos Estados Unidos e com status, que status é importante para poder mudar para um outro visto, tá? Então você, que tem um H-1B, pode permanecer nos Estados Unidos com status por 60 dias após o término da relação empregatícia. Então vamos começar desse fim e voltar para o começo, quer dizer, eu fui mandado embora. Vamos imaginar isso, tá? Que também pode ser uma preocupação importante de quem está vindo com esse visto aqui. Falar, ok, mas 6 anos, achei o máximo, mas e se eu for mandado embora, né? Enfim. Ou até você se desligou, né? São situações que podem acontecer. O que está dizendo a lei é que, terminada a relação empregatícia, você não é obrigado a voltar para o Brasil, por exemplo, se você morava no Brasil e quiser voltar, no mesmo dia, tá? Também a lei está dizendo que você não vai perder automaticamente o status. Porque o que é visto? Visto é o direito de entrar nos Estados Unidos. Status é o direito de ficar. Quando você tem status, ou seja, você tem o direito de ficar nos Estados Unidos, essa é a hora de aplicar para uma outra coisa. Porque o dia que você não tiver mais status, você tem que voltar imediatamente para o Brasil ou para o lugar de sua origem. Tá entendendo o que eu estou falando? Então é muito legal saber que se você for mandado embora, você tem uma janela aí de 60 dias em que você pode continuar aqui nos Estados Unidos e com status. E pelo fato de ter status, vai poder trocar de empregador ou trocar de status para um outro status que era, por exemplo, de H1B, você agora joga um A1 ali, né? Você muda, entra com a petição para mudar, claro, né? Então, o que você pode fazer nesses 60 dias aqui? Você está demitido, está desesperado, o que eu faço agora? Ok, primeira coisa, se você arrumar um emprego, você pode trocar de empregador. E aquela mesma regra lá, o novo empregador deve peticionar nesse prazo de 60 dias, tem que ser corridinho. Lembrando que não tem mais loteria, tá? E você, empregado, já pode começar a trabalhar com ele mesmo antes da petição ser apreciada. Coisa boa demais. Então, o desafio é arrumar emprego em 60 dias. Porque antes, né? Era tempo de aplicar a petição antes dos 60 dias. Mas vai ser uma coisa mais simples, já tem a documentação do seu caso, não tem loteria. Tranquilo, chama portabilidade isso. Portability Provision, tá? Que legal. Muito legal, né? Então você tem um prazo aí para arrumar um empregador, a janela dos 60 dias. Ou você está vendo que, rapaz, está difícil arrumar empregador, de repente não está no momento bom ali, 60 dias é muito pouco, né? Não está dando certo. Claro que se você está vendo que vai ser demitido, você já começa a ver antes, né? Está em acontecendo a demissão, você já tem uma coisa ali engatilhada. Mas vamos pensar que não dá para trocar de empregador nesses 60 dias. Você pode mudar de status. Tipo, faltando 5 dias, às vezes, para esses 60 dias, você fala, olha, não está dando, então vou pedir um visto de estudante. Você pede um visto de estudante. Tá? E é uma maneira de você continuar e depois, claro, outros vistos podem vir, pode pedir um green card no meio do caminho, pode você tendo um status aqui, tudo fica diferente, tá? Então você pode mudar de status. Então o titular, né, de um visto H1B, né, acabou o emprego dele, não achou outro, pode solicitar uma mudança para outro status nesse prazo. Por exemplo, pode ser CF1, pode ser um A1, de repente você já tem, né, requisitos para pegar um A1, pode ser esse aqui, que de repente o seu cônjuge também tinha o H1B, você vira dependente dele, né, que é o H4. Pode ser até um ajustamento de status com pedido de green card para o EB1, conjuntamente. Tem muitas possibilidades, tá? E aqui a questão da família. A família de alguém que é H1B pode vir também para cá. Claro, a família tem que estar reunida. E o visto que se dá para a família chama H4. Que família que pode? Cônjuge, não vale união estável, tá? Filhos solteiros menores de 21 anos, tá? Também podem. Depois que ele fizer 21 aqui, ele muda de status, por exemplo, é estudante, alguma coisa assim, tá? E, olha só,
Infelizmente, os membros da família não têm direito de trabalhar, tá? Não têm direito de trabalhar. É normal, se você vem com visto de trabalho aqui, ó, no O1 é assim também. No L1 não, o L1 é uma exceção, que é um visto de trabalho também, mas que permite que o seu cônjuge trabalhe aqui. Mas em geral, o cônjuge não pode trabalhar, eh, ele pode estudar part-time ou ele pode pedir um visto à parte para ele. Mas tem uma exceção, tá? Se você tem uma petição I-140 aprovada, olha aí, ó, você que é um H1B aqui, ó, tá? E aí você entrou aqui e tem uma petição I-140 aprovada, é possível pedir sim a autorização de trabalho para o seu cônjuge. Olha que coisa boa, tá? Ou se o seu H1B já está naquela extensão de 1 ano, não tem ainda a petição I-140 aprovada, mas lembra aquele 1 ano que você pode pedir quando já tem um processo rolando? Lembra? Tem os requisitos lá de 365 dias, pedir 1 ano antes e tal. Também é outro caso que é possível pedir uma autorização de trabalho para o cônjuge. Perfeito? É isso aí. Então nós temos aqui o H1B, né? Espero que você tenha gostado do H1B, das explicações. Eu recomendo que você marque uma consulta com um advogado da sua confiança. Espero que seja com a gente, né? A gente está aqui para isso, para conversar, conversar sobre todas as possibilidades para você que quer vir para cá, quer vir morar nos Estados Unidos, quer trabalhar aqui, tá? Vem conversar, porque de acordo com o caso, tem o melhor caminho. E é essa a ideia, conversar para ver qual é o melhor caminho para você, ok? Um grande abraço e até mais.